Olá pessoal, nós vamos fazer agora uma entrevista com o Carlos Eduardo, que é advogado há 5 anos, professor e coordenador do Diretriz Cursos. E com o tema das audiências remotas, né, que está aí da pandemia, muito bem aplicada essas audiências, principalmente de 2020, né, março de 2020 para cá. Eu queria começar fazendo uma pergunta, na verdade. Como foi o processo de realização das audiências no início? Qual foi a sua percepção a respeito disso? O que é que foi que começou a mudar, assim? Bom, quero agradecer, Lázaro, pela oportunidade. Espero contribuir com o seu projeto. A respeito dessa ainda nova realidade, né, das audiências remotas, o Poder Judiciário ele foi provocado a mudar totalmente, integralmente a sua maneira de conduzir os processos. Mais do que conduzir os processos, de dar uma resposta aos jurisdicionados, porque a pandemia ela impôs uma mudança de hábitos em nós todos. Os processos eles precisavam continuar, eles precisavam ter uma duração razoável. E aí o Poder Judiciário foi provocado a implementar essas mudanças. E ainda estamos passando por essas mudanças. No início ainda foi muito lento o processo, porque era uma novidade e a gente não estava acostumado com essa novidade, mas foi aos poucos sendo introduzido e hoje tornou-se regra. A gente percebe hoje como uma regra. A virtualização dos processos, a realização dessas audiências virtuais. Sim, estamos aí há mais de um ano com a pandemia, né? Completamos agora em março, já estamos em setembro de 2021 e já dá para perceber, assim, quais são os pontos fortes dessa modalidade na sua percepção? Olha só, as audiências virtuais, elas deram uma liberdade maior para o advogado e também para os jurisdicionados e também para o corpo técnico do Poder Judiciário. E aqui eu englobo os servidores, magistrados, oficiais de justiça, demais serventuários da justiça. Porque, por ser remota, dá uma liberdade de que a gente possa realizá-la onde for possível, baixando a conexão com a internet. Então, não se tornou obrigatório você ter que se deslocar até a comarca, né, até aquela unidade judiciária para poder realizar a audiência. Você podia realizá-la da sua casa, você pôde e ainda pode realizá-la da sua casa, do seu trabalho. Para o caso dos advogados que trabalham em uma comarca, pode fazer de lá uma audiência referente ao processo que tramita em uma outra comarca, em um outro estado. Da mesma forma, defensores públicos, promotores que atuam em mais de uma comarca, magistrados. Então deu uma liberdade muito grande, né? E não foi mais necessário você ter que se deslocar até lá. E a gente sabe, dentro da realidade do estado de Alagoas, é um estado relativamente pequeno, mas se nós formos para um estado de proporções maiores, isso com certeza trouxe um ganho exponencial para a realidade daquele estado. E nós, por fazermos parte de um estado menor, a gente já percebe um ponto positivo muito grande com isso. Então vejo como um ponto muito preponderante a liberdade para realizar os atos processuais, bem como a realização de audiências de localidades distintas daquela onde tramitam os processos. Bom, e nesse contexto, nem tudo realmente são flores, né? E assim, quais são os pontos negativos que você visualiza dentro dessa nova realidade? Certo. Tem alguns pontos negativos colocados por colegas advogados e também pontos negativos colocados pelos jurisdicionados, que a gente sabe que, em que pese a maioria hoje das pessoas tem acesso à internet, há uma dificuldade de manuseio por parcela da sociedade em manusear aplicativos para a realização de audiências. Então, muitos jurisdicionados não conseguem fazer as audiências da sua casa, ou por não ter
o manuseio, por não saber manusear o aplicativo, aquele eletrônico, né? Ou por realmente não conseguir. E aí tem que se deslocar para o escritório, aí acaba que o advogado que iria ter uma diligência em uma outra localidade e via na audiência virtual a possibilidade de conseguir, né, conciliar as atividades, não consegue, a parte vai para o escritório para poder realizar a audiência de lá. Então tem pontos negativos. Um outro ponto que muito se coloca, que são as audiências de instrução, o momento onde se valoram as provas de processo, muitas vezes com oitivas de testemunha. Eu particularmente acredito que é muito melhor você fazer perguntas às testemunhas presencialmente, porque você sente, você olha no olho da testemunha e você consegue balizar melhor para onde o processo vai se encaminhando de acordo com aquele depoimento. Então, particularmente, eu acho um pouco frágil a realização de audiências de instrução na modalidade virtual, mas que está sendo praticada, entende? Faz parte da readequação, mas são alguns pontos que eu vejo como negativos, principalmente se a gente for para a seara criminal, se tratando, por exemplo, de réus presos, se tratando de crimes que dependam de oitiva de testemunhas, e virtualmente, penso eu, dá uma certa fragilidade na defesa, né? E aqui eu falo pelos advogados de defesa. Então tem alguns pontos que acabam, não diria negativos, mas que não acabam sendo um óbice. A gente chegar a uma verdade real do processo, a gente chegar a um desfecho favorável para o cliente, para o jurisdicionado. O mundo eletrônico ele tem isso, né? A gente tem essa parte da facilidade, mas ao mesmo tempo acaba deixando as relações um pouco mais frias. Exatamente. É verdade. Exatamente. E na sua percepção e experiência como um grande advogado, o que realmente vai acontecer daqui para frente? Assim, o que é que vai mudar, o que é que vai permanecer do que a gente está vivendo hoje, do meio eletrônico que está sendo tão usado? Eu penso que essa realidade virtual veio para ficar. A gente precisou que viesse, infelizmente, uma pandemia da forma que veio, que, enfim, a gente ainda passa por ela, vivencia. Espero que pouco a pouco ela se torne a nossa vida mais tranquila, mas nós tivemos de passar por uma pandemia para o virtual fazer parte, em definitivo, da nossa vida. E aqui eu falo nossa vida privada, que o virtual já de certa forma fazia parte, mas inserir a vida profissional dele. Então penso que é um caminho sem volta, foi um caminho sem volta do ano passado para cá. Acredito que o judiciário não vai voltar 100% às atividades presenciais, eu digo voltar 100%, mas abdicando do virtual. Penso eu que não vai abdicar. A gente vai ter o presencial concomitantemente ao virtual. Até porque o virtual, falo pela realidade do Judiciário de Alagoas, ele trouxe uma economia para o Judiciário. Sim. Ao passo em que ele também trouxe celeridade dos processos. E é o que o poder público quer e é aquilo que o jurisdicionado espera e é o que os advogados também querem, celeridade nos processos. Então foi um ponto positivo também e somando aqueles outros que nós mencionamos, penso eu, que vão contribuir para que o virtual ele não saia mais da nossa rotina, seja na realização das audiências, seja na realização de despachos com juízes, nos atos dos oficiais de justiça, e hoje a gente tem como regra e prioridade a citação por meio eletrônico. Então, o ordenamento jurídico, os procedimentos judiciais, eles se adequaram a isso. E penso eu que nós não vamos retroceder nesse ponto. Penso que vai haver essa simultaneidade entre o presencial e o virtual. Sempre havendo agora uma realidade híbrida. Exatamente. Procurando compor ali o que melhor for para a necessidade da situação. Exato, que é entregar cidadania e uma justiça efetiva à sociedade. É isso. Caminhamos agora para o final. Quero agradecer a você por ter aceitado esse convite, porque é uma pessoa muito atuante, um advogado exemplar que toda a sociedade alagoana está aí conhecendo
e nós agradecemos como estudantes ter esse exemplo que você faz para todos nós. Eu que agradeço pela gentileza, estou à disposição aí para o que precisar. Uma boa sorte, conte comigo. Obrigado.